E aí, amiguinhos? Como vocês estão? Desculpa o atraso. Tava muito ocupado durante essas semanas, mas vamos continuar com o nosso objeto de adoração, as armas de Nelmo Suzano, em especial o livro As Armas de Nelmo Suzano, do nosso digníssimo, ilustríssimo e saudoso Ronaldo Oliva. Tem uma parte bem interessante na página 57 que eu recomendo a todos no livro que leiam, por favor. Em questão chamada As Provas de Marambaia. Querido Nelmo Suzano, o pessoal da Lapa testou o fuzil com mais de 2.000 disparos, nenhum problema. Posteriormente, o que seria de praxe, numa metodologia saudável de avaliação, que o Exército Brasileiro na Restinga de Marambaia recebesse um representante da empresa fabricante da arma a ser testado e acompanhasse para ver se não haveria nenhuma má conduta por parte do Exército Brasileiro. O que não aconteceu, mas após algumas semanas chegaram os relatos de que a arma estava tendo problemas de extração com 500 disparos. Posteriormente, Nelmo Suzano foi atrás, foi recorrer para ver o que estava acontecendo, porque a arma tinha funcionado muito bem, e percebeu alguns danos no cartucho da CBC, era um cartucho CBC. Esse teste em especial na Restinga de Marambaia seriam para 6.000 disparos. Estava tendo inchamento no cartucho. E isso é uma acusação, quando esse cartucho, isso é uma indicação clara de excesso de pressão. Para quem acha que a CBC é perfeita e não falha, nada é infalível. Recentemente nos Estados Unidos tiveram um recall de munição da CBC, eu postei isso no primeiro vídeo, tem lá um printzinho da matéria. E leiam um livro para você ver o desenrolar dessa história. O nosso querido Ronaldo Oliva deu uma boa avaliada, contém várias fotos de relatórios, tem uma história chocante. É bem triste. Basicamente, o nosso querido Nelmo Suzano, o seu produto incrível, foi podado. Tem uma história interessante de quando os engenheiros sul-africanos da Trigicom vieram apresentar os Red Dots, que era lançamento, para o Brasil. Em 1990, eles instalaram um ACOG no Lapa FA03 com esse Trigicom ACOG e chamaram o pior soldado daquela guarnição que estava no exército naquele dia. O cara era ruim, tão ruim que precisaram colocar mais 2 soldados do lado dele para ele não fazer alguma cagadinha. E o cara conseguiu atirar com relativa precisão com um conjunto Lapa e Trigicom. Deixando claro aqui que a instalação desse Red Dot foi executada pelo Nelmo Suzano de maneira primorosa, já que o Lapa, à época, não tinha trilhos Picatinny. A história do fim do Lapa é triste, o Nelmo ficou magoado, apagou as marcações do fuzil com aquele pirógrafo, e eu não sei, eu ouvi algumas histórias que está na mão de um general de reserva do Exército Brasileiro, que foi doação do Nelmo, mas eu não posso afirmar nada. Eu não acho o Lapa o melhor projeto do saudoso Nelmo Suzano. Tem uma mini submetralhadora que o Nelmo fez quando trabalhou na Enarme. O conceito dela é muito interessante. Muito interessante. E ela tinha praticamente o mesmo tamanho da Mini Uzi, que a Uzi tem 3 versões, né? A Full, que eu acho mais legal, a posterior a full size, que é um tamanho intermediário, e atualmente, que faz muito sucesso ao redor do mundo, a Mini Uzi. A Enarme, ela chamava Enarme, essa empresa que o Nelmo trabalhou, e mini submetralhadora MSM. MSM, o nome é maravilhoso.
Macaco Soldado Macaco, MSM. E esse protótipo ficou pronto em 85. Eu careço, agora não estou pesquisando, mas eu acho que é anterior à Mini Uzi. Em especial um projeto de polímero, toda a empunhadura da arma com um guarda-mato e um apoio frontal ao guarda-mato do gatilho feito em polímero. Esse é o meu projeto número 1 do Nelmo Suzano. Isso tem muita chance no mercado hoje em dia. É uma pena, eu não sei onde estão os protótipos e algumas que foram produzidas, mas esse projeto, visto o sucesso que é algumas armas suíças que usam esse conceito de mini submetralhadora e o que é a Mini Uzi hoje em dia ao redor do mundo, esse projeto do Nelmo Suzano estaria ali batendo de frente. Em um país igual os Estados Unidos, teria vendido muito a MSM. Em questão, essa foto, ela tinha a opção de você trocar o pistol grip para não vir com essa empunhadura frontal, uma coronha collapsible magistralmente produzida. Cara, para mim esse é o projeto número 1 de Nelmo Suzano, cara. Aqui a gente tem algumas fotos com o projetista Roberto Steffen e, cara, aqui você consegue ver ela na mão do Ronaldo Olive. Que projeto incrível, cara. Que negócio maravilhoso. Isso aqui, se tivesse sido vendido, isso era número 1 de vendas. Eu vou te falar que isso ia bater no que a Uzi é hoje. Facilmente. Até me arrisco a dizer que aquela empunhadura frontal da Uzi, algum engenheiro lá olhou com carinho para o projeto do Nelmo Suzano. Que magnífico. Do mesmo jeito que... Não vamos tirar o mérito. Do mesmo jeito que o Nelmo Suzano olhou com carinho para o projeto dele. Tipo, as pessoas se referenciam. Eu gosto de dizer que projetista faz homenagem e os influenciaram. E que projeto maravilhoso do Nelmo, cara. A MSM 9mm para no coração peludo do Tio Míssil número 1. Menção honrosa do Tio Míssil. Eu sempre critiquei quando eu não tinha arma, quando eu era um airsofter, quando eu era um gamer, como eu era paintballer. O conceito de arma, de espingardas, o magazine tubular para mim nunca fez muito sentido. Para mim, tipo, ou é magazine, box magazine, que é o carregador, ou o conceito igual um revólver, essas wheel guns. Quando eu tive acesso ao projeto do Nelmo Suzano, conhecido como Pentagun, e quando eu tive acesso, quando eu vim ter conhecimento dessa Pentagun, explodiu minha cabeça. Agora a gente tem aquele momento que o nosso engenheiro de som coloca o Pentagun, menção honrosa do Tio Míssil. Para quem acha que o revólver Chapa Rhino é uma obra-prima de disparo, porque não é o tambor no ponto mais alto dele que dispara o projétil. É o tambor no ponto mais baixo, porque o cano está alinhado com o braço do atirador. Então o recuo é estreito no seu braço. A tendência de climb, de subida do cano é menor. Então esse low barrel axis, que é o cano mais baixo possível, para você ter alinhamento com o corpo do atirador e com isso reduzir o recuo, você tem na Pentagun do Nelmo Suzano. Será que o Nelmo Suzano estava à frente do Chapa Rhino? Será que pode ter vindo uma menção honrosa, uma inspiração no projeto do Nelmo Suzano?
Porque tudo que ele apresenta, cara, é muito superior ao que se tinha no mercado à época. Muitíssimo superior ao que se tinha no mercado. E quando você bate de frente com a Pentagun, eu vou relatar coisas que hoje não se fazem. Não é comum. Para quem acha, a gente sempre se pergunta, né? A gente antigamente não tinha um carregador, o cowboy, o soldado das antigas com revólver. Por que não colocar um cano mais alongado e uma coronha mais comprida e uma arma longa ali? Existiu isso, é muito comum na Bélgica, é muito comum nos Estados Unidos. Hoje a Taurus aqui nos Estados Unidos faz a Heritage, é uma empresa da Taurus, faz isso muito bem. Existem outras empresas que fazem esse tipo de arma hoje em dia, que é o conceito do wheel gun, da arma de tambor alongada. É interessante, mas qual que é o ponto baixo disso? O seu antebraço está paralelo ao tambor, então parte da descarga de gases que se perde naquele espacinho entre o tambor e o cano da arma vai atingir o seu bracinho, amiguinho. Não machuca tão forte, aí dá uma queimadinha. Tanto é que as armas da Taurus que são fabricadas dessa forma hoje em dia, e eu até vi o Benê falando disso, porque ele tem uma 410 dessas, ela tem um defletor que joga um pouco mais para cima. Então eles botaram tipo um flarezinho, um paralaminha, vamos chamar de paralaminha. Tem um flarezinho que deflete esses gases para cima. Fica feio esteticamente. Só que não com o Nelmo Suzano. Você não vai encontrar isso nos projetos do Nelmo Suzano. Não tem gambiarrinha, meu querido. Ainda mais nos finais. Os projetos finais dele tinham um nível de apuro, de apreço, de desenvolvimento que o Brasil não merece. O Brasil não merecia isso, cara. Fica a minha revolta. O Brasil não merecia o talento desses caras. Com perdão do meu ódio, o Brasil não merecia o talento desses caras. A Pentagun, quando você engatilhava a arma, o tambor ia à frente. O tambor ia à frente e selava aquele gap, aquele espaço entre o tambor e o cano. Olha o nível do cara. Ela quebrava igual um revólver, como nessas fotos que eu estou postando para vocês. Você pode pensar até num clipe aí de carregamento rápido e parecer que você está com vários potes de pomarola ao redor do seu cinto tático. Mas, cara, 5 de uma vez, entendeu? Poderia ejetar rápido. Ele não fez isso. Isso aqui é uma doença mental do tio Míssil. Mas ela quebra igual um revólver. Você alimentava os 5 cartuchos. E a cada ciclo de disparo, ela selava, ela empurrava o tambor à frente e selava o gap, a fissura, com o cano, não deixando escapar gases. Genial! Genial em todas as maneiras possíveis. A forma de rearme dela era igual o Lapa, o que mostra uma coisa que não é comum no Brasil. É um projetista único à frente de uma família de armas, mantendo uma linha de operação semelhante, ao qual o treinamento do soldado seria mais simples, porque o ângulo do pistol grip mantido permanente em toda essa família, que é o mesmo ângulo do FAL, diga-se de passagem. A alavanca de manobra do ferrolho é mantida constante em toda a família, inclusive na Pentagun. E todo o formato geral do corpo da arma é mantido. Isso é uma família em desenvolvimento. Uma família que o Brasil não merecia. Com todo o meu respeito a vocês, amiguinhos, o Brasil não merecia esse talento. Isso foi desperdiçado de uma maneira horrenda. Triste falar isso. É triste falar isso, mas foi um talento desperdiçado de uma maneira horrenda. É uma arma incrível. Eu sei que algumas foram vendidas para os Estados Unidos, não sei em que pé tá, eu não pesquisei nada. Ele tinha versão com cano de 6 polegadas até com 20 polegadas. Estou postando as fotos para vocês.
a menção honrosa do tio Mício é a Pentagun. E aí a gente tem as versões de videogame que a galera criou com Colônia Collapsible, com Red Dot. Ficou incrível, né, cara? Que projeto incrível, que família de armas maravilhosa do Nelmo Suzano. Que pobre coitado de nascer onde nasceu. Pobre coitado de ter tamanho talento com tanta concorrência desclassificada e incapacitada, podada intelectualmente, mas armada politicamente para poder matar o projeto do cara. Incrível, né, velho? Triste. O Nelmo chegou a fazer 3 projetos de pistola. Eu não vou entrar muito, mas ele ficou influenciado com a Glock. Alguns projetos muito parecidos com aquela 635 da Beretinha, Browning ali, e o último projeto dele muito influenciado pela Glock, inclusive batendo o peso da pistola similar ao da Glock, usando polímero no chassi. Mas comprei um livro do Ronaldo Olive, como eu sempre faço, deixarei aos amiguinhos links, fotos, não postarei tudo, porque a história de Nelmo Suzano merece ser lida, além de ouvida pelo tio Mício, de uma forma bem simplória, me perdoem, mas melhor de tudo, o trabalho do grandioso e o maior especialista de armas leves do Brasil, Ronaldo Olive, merece ter o seu trabalho, a sua família merece receber o lucro desse trabalho primoroso, na minha opinião, magnífico. Eu fico por aqui, eu espero que todos tenham um ótimo fim de semana, desculpem pelo meu atraso, mas aqui concluo o meu desabafo. O Brasil não merecia tamanho talento como o de Nelmo Suzano. Fiquem com Deus.